É, Vivian, eu te entendo, porque no seu lugar eu também não teria orgulho desse sobrenome, não, viu? Não teria mesmo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Elon Musk. Sim, a gente vai falar mal de bilionário, mas a gente vai falar aqui só em questão de transfobia do bilionário, né? Eu não vou entrar aqui na questão de exploração de outros países, né? Não vou entrar aqui na questão de direitos trabalhistas que não são seguidos na empresa do Elon Musk. Não vou entrar aqui também na questão do quanto que ele não é exatamente o que ele diz ser, né? Dele não ser tão genial quanto ele diz ser. Também não vou entrar aqui naquela questão dele querer comprar o Twitter só para poder continuar espalhando fake news, né? Enfim, não vou entrar nessas questões. Ah, e também não vou entrar na questão de que ele é um herdeiro de sangue, né? Ali, quando eu digo de sangue, não tô falando de sangue. Eu tô falando de ser herdeiro de mineradores de pedras preciosas da África, né? Então, enfim, não vou entrar nessas questões deles são fruto do homem branco explorando ali os países africanos. Não vou entrar nesses méritos, não. Hoje a gente vai falar aqui exclusivamente sobre transfobia de Elon Musk, tá? Não vai ser sobre o quanto que bilionários são danosos para o mundo e do quanto bilionários, trilionários e tudo que vem aí acima de milionário não deveria existir no mundo, né? Nem sobre o quanto que dava para resolver o problema da fome no mundo com o dinheiro dele, né? Enfim, não vou entrar nessas questões, gente, não vou. Hoje é só sobre transfobia. Transfobia de Elon Musk. Apenas isso. Bom, caso você não saiba quem é Elon Musk, né? Ele é um bilionário. Se for traduzir a fortuna dele aqui para o dinheiro brasileiro, né, para o nosso real, ele seria considerado um homem trilionário, né? Ele é aí considerado o homem mais rico do mundo. Às vezes o Jeff Bezos está na frente dele, às vezes é ele. Fica variando assim, né? Mas ele também é o dono da SpaceX, que está fazendo. E aqui, né, eu tenho que elogiar, não exatamente elogiar, mas reconhecer que a SpaceX ela está fazendo uma revolução muito interessante no que diz respeito à exploração do espaço pelo homem, né, pelo ser humano. Tanto que, porra, foguete que, né, volta ali, né, é interessante, gente, é interessante. A gente tem que reconhecer os feitos. Também tem que reconhecer o quanto que os carros da Tesla, que é outra das empresas do Elon Musk, o quanto que são os melhores carros elétricos que a gente tem disponível, porque eles se dirigem sozinhos, inclusive, né? É uma coisa incrível e eu não vou mentir pra vocês, tá? Talvez seja hipócrita aqui da minha parte, mas tudo bem porque o ser humano é hipócrita. Mas eu devo admitir que eu fico babando em Tesla, viu? Tenho que admitir que eu queria ter um Tesla, porque eu queria ter um carro elétrico e o Tesla é o melhor de todos em questão tecnológica, né? Tipo, porra, o carro se dirige sozinho, gente. O carro se dirige sozinho. Eu queria. Mas, né, é muito caro. Pra vocês terem ideia, comprar um Tesla aqui no Brasil, o mais barato seria em torno de meio milhão de reais, né? Ah, eu não tô nem conseguindo pagar os 700 e tantos reais do condomínio daqui de casa. Quem dirá comprar um Tesla? Não tá tendo como, não sou Rolandinho. Mas enfim, né? Só contextualizando quem é Elon Musk. E também é importante dizer, né, que a fortuna do Elon Musk veio aí de mineração, né? Porque os pais dele eram donos de uma empresa de mineração. E a fortuna da família foi feita com mineração lá na África, né? Onde eles mineravam pedras preciosas. Se não me engano, era diamantes, mas enfim, né? O Elon Musk já nasceu muito, muito, muito rico. Muito rico mesmo. Então, assim, esse negócio de que qualquer um pode conseguir chegar na riqueza não é bem assim, né? Não é todo mundo que chega, não, gente. É uma parcela muito pequena e a maioria é porque já nasceu rico. A maioria. E a Pandora tá fazendo barulho ali. Pandora, fica quieta. Eu vou ter que resolver isso. Não. Não. Tá fazendo muito barulho. Pronto, já foi ali resolver a questão da Pandora, mas vamos lá, né? Dizer que é só para contextualizar vocês quem é Elon Musk. Ah, e também acho que é interessante dizer aqui que o Elon Musk, ele é autista, né? Ele declarou que ele é uma pessoa autista, né? Que ele tem um diagnóstico de autismo. Ele declarou, inclusive, foi num Saturday Night Live e ele disse que ele era a primeira pessoa que tem diagnóstico de autismo
ali apresentando o programa, né? Primeira pessoa, PCD autista ali apresentando aquele programa. Que parece que não é verdade, parece que já tinha tido uma pessoa autista apresentando antes, que já tinha o diagnóstico de autismo, mas aí eu também não fui atrás da informação, porque enfim, né? Mas o Elon Musk aqui é um ótimo exemplo de como autistas também podem ser babacas, escrotos e nojentos, né? Porque não é o fato da pessoa ser autista que transforma ela num ser canonizado, nem nada do tipo, né? E eu tô falando aqui como uma pessoa autista também, que também tem esse diagnóstico. Mas enfim, Elon Musk é isso daí contextualizando. Ai, faltou falar do quanto que ele é egocêntrico, né? Que ele acha que ele tem um QI aí super altíssimo e do quanto que ele acha que ele é o ser humano mais inteligente do mundo. Faltou entrar nesse aspecto. Mas enfim, né? Deu pra dar uma contextualizada aí, eu acho bem improvável que você não saiba quem seja Elon Musk. Mas vamos aqui falar sobre a questão da transfobia. Né, o Elon Musk já falou algumas coisas assim meio esquisitas em relação a pessoas trans já muitas vezes, mas a gente vai focar aqui do que aconteceu esse ano. Esse ano, Pandora, quieta, quieta. Esse ano saiu um documentário, né, falando sobre a questão da identidade de gênero, né, sobre questão de mulheres trans. Enfim, eu não assisti ainda o documentário, então não posso falar muito assim se ele foi um documentário bem feito ou não, mas saiu esse comentário que o nome é What is a Woman? Que quer dizer, né, em tradução livre aqui, o que seria uma mulher, né? Tipo, o que que faz de uma mulher ser uma mulher, assim, mais ou menos nessa linha, né? É um documentário focando em mulheres trans. E aí a gente teve, né, pessoas comentando ali no Twitter sobre esse documentário, e um dos comentários era uma pessoa falando sobre como a construção de gênero, uma pessoa verificada, inclusive, né, que é um escritor, Matt, o nome dele, fez esse tweet que vocês estão vendo aqui, né, em inglês, onde ele fala sobre a questão da construção de ideais de gênero ter sido algo feito pelo homem branco, né, e tal, essas coisas assim que a gente já viu em algumas militâncias, né, que, enfim, não é tão simples assim, né, não é tão simples assim, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora, talvez mais pra frente nesse vídeo, não sei, vamos ver como é que o vídeo vai se encaminhar aqui. Enfim, ele fez esse comentário e o Elon Musk respondeu o comentário, né? Fazendo uma pergunta, né? Não era bem uma pergunta, mas enfim, fazendo um questionamento. Vocês estão vendo aqui do lado, tá em inglês, mas ele perguntava sobre a dicotomia que existe entre. Laverne, para de fazer barulho, gente. As gatas, foi só começar a gravar que elas começaram um inferno aqui em casa. Mas enfim, ele fala sobre essa dicotomia entre as pessoas falarem que não existem diferenças de gênero, mas ao mesmo tempo falarem que uma cirurgia de afirmação de gênero irreversível era a única cura para o sofrimento de pessoas trans. Era basicamente isso que ele falava. Me desculpa pelos barulhos aí no fundo, é porque a Laverne resolveu fazer todos os barulhos do mundo. A Pandora tava fazendo barulho lá na sala, a Laverne veio fazer barulho aqui. Mas daqui a pouco ela quieta ali, acho que tá quietando, inclusive. Vocês têm que me deixar trabalhar. Eu tô aqui querendo trabalhar e vocês ficam fazendo barulho, fiquem quietas. E, obviamente, o Elon Musk foi altamente criticado por causa desse tweet, porque não foi uma pergunta exatamente sincera, né? Foi uma pergunta no deboche ali, até porque a gente já tinha visto o Elon Musk falando algumas coisas bem transfóbicas, né? Falando mal de pronomes de pessoas não binárias, falando, enfim, algumas coisas ruins também sobre mulheres trans, então já tinha esse background. Só que aí piorou com esse tweet dele porque justamente as pessoas viram que não era uma pergunta sincera, era uma pergunta de deboche. E aqui, gente, né, vou aqui falar um pouco sobre essa questão dessa dicotomia que ele levantou. Essa dicotomia não existe porque dentro dos meios trans a gente não fala que não existem diferenças de gênero. O que é dito, né, por uma parte das pessoas trans é que o gênero seria um construto social, mas não é dito que não existe de fato diferença, né? E também é muito falado sobre como que os signos de gêneros, né? Eles variam de cada cultura e tudo mais. Então, o que a parte da militância trans fala mais é a respeito disso, tá? É mais por esse lado. E diferenças biológicas, que aqui eu acho que era o ponto que o Elon Musk queria mesmo entrar, né, por causa da questão, por exemplo, de mulheres trans nos esportes. A gente já tem vídeo aqui no canal falando disso, não
relacionado ao Elon Musk, né? Mas a gente já tem vídeo no canal falando sobre essa questão de mulheres trans nos esportes. Se você não viu ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima. E pode ser que eu venha fazer um outro vídeo sobre isso, porque a gente teve umas novidades aí, né? Lá nos Estados Unidos. Mas enfim, esse ponto aí que o Elon Musk levantou foi, né, um ponto meio debochado, né? Foi um ponto meio debochado. E o que foi visto ali que ele tava querendo fazer era meio que, sabe, falar que a gente é hipócrita, né? Mas, gente, a hipocrisia aqui no caso é eu querer um Tesla, sendo que eu odeio o Elon Musk. Mas, enfim, né? Era isso, era essa questão aí que ele tava querendo levantar quando ele fez esse questionamento dele. Inclusive, muitas pessoas trans, né, foram debochar ali do Elon Musk, falando que ele sabe muito bem o que são cirurgias de afirmação de gênero, né? Porque pessoas cisgênero vivem fazendo cirurgias de afirmação de gênero e apontaram ali que o próprio Elon Musk ele já fez um monte de procedimento estético para ficar ali com uma aparência dita mais masculina, né? E isso é muito comum, gente. Pessoas cisgênero vivem fazendo várias cirurgias de readequação de readequação não, de afirmação de gênero, né? Os próprios implantes mamários que mulheres cisgênero colocam, né, quando elas acham que não tem peito grande, né? É uma cirurgia de afirmação de gênero. A harmonização facial para ficar com os lábios maiores, que muitas mulheres fazem, é uma cirurgia não, um procedimento de afirmação de gênero. A harmonização facial também aqui na linha da maxila, que muitos homens cisgênero fazem, também é um procedimento de afirmação de gênero. Também tem vários tipos de silicone, né? Não só dos seios, mas enfim, tem silicone peitoral que homens cisgênero colocam, que também é de afirmação de gênero, silicone nos braços, uso de anabolizantes, né? Tem vários procedimentos que são feitos por pessoas cisgênero, que são procedimentos para fazer uma afirmação de gênero, para que quando ela for vista ali na sociedade, as pessoas não fiquem com nenhuma dúvida de qual seja o gênero delas, ou que simplesmente as pessoas olhem para elas e reconheçam as pessoas como pessoas que são bons parceiros, né? Que são atraentes sexualmente ali, bons exemplares daquele gênero e são atraentes sexualmente. A gente tem inúmeros procedimentos que servem para isso, né? Então, por que que quando pessoas trans fazem procedimentos, aí não pode, aí já é visto assim como estranho, já entra nessa questão aí de ser apontado como uma hipocrisia, já que a gente fala que nós somos mulheres independente das cirurgias, né? Enfim, pessoa cisgênero também, né? Um homem cisgênero, se ele se afirma enquanto homem, ele é um homem, independente dele ter feito ou não alguma cirurgia para ele ficar com a aparência mais masculina, né? O Elon Musk, ele já era um homem antes de fazer esses procedimentos estéticos que ele fez para ficar com a aparência mais masculina. Então, assim, é exatamente isso com a gente também, né? Antes de fazer os procedimentos estéticos, né, que querem fazer procedimentos estéticos já são mulheres, e o mesmo com homens trans, né? Os homens trans já são homens mesmo antes de fazer os procedimentos estéticos deles, né? Porque pra gente, né, nós pessoas trans nem são exatamente procedimentos estéticos muitas vezes, porque muitas vezes são coisas que a gente usa ali de cirurgia plástica para poder resolver um problema de disforia muito grande. E as minhas gatas estão realmente infernais. Pandora! Ai, que inferno! Vocês não quietam! Vocês não quietam! Acho que agora sim consegui resolver a questão da Pandora. O Laverne pelo menos quietou aqui. Mas tá, né? Essa questão, né, da afirmação de gênero é uma coisa que perpassa todos os seres humanos. E quando eu digo que perpassa todos os seres humanos, eu tô falando inclusive das pessoas não binárias. Porque as pessoas não binárias, né, muitas delas, obviamente não todas, mas muitas delas fazem procedimentos estéticos para ficarem com uma aparência que fuja dos dois gêneros já estabelecidos, né? Que fuja ali de uma aparência masculina ou feminina, né? Fazem procedimentos também. Então, assim, essa questão de afirmação de gênero, de se mostrar esteticamente, de se mostrar visualmente quanto ao gênero do qual você se reconhece, é uma coisa que é de comum para todos os seres humanos, sendo pessoas trans ou não. E no caso, quando ele falou de cirurgia irreversível, ele estava falando da cirurgia de redesignação sexual, né?
Porque a cirurgia de redesignação sexual é um procedimento que não tem volta, né? Você faz, você fez e pronto, né? Por exemplo, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, não tem como eu voltar atrás. Se um dia eu quiser colocar um pinto, eu vou ter que usar um packer, igual os meninos trans fazem. Não tem como eu fazer uma cirurgia para voltar a ter um pinto, porque realmente, do jeito que é feito, não tem como. A dos homens trans, eu não sei se tem como ali depois tirar o pinto para poder fazer uma vagina, se eles queiram. Não sei se tem como, né? Eu sei que de mulheres trans não tem como. Eu não conseguiria voltar atrás. Mas eu não tenho nenhum arrependimento da cirurgia que eu fiz. Nenhum. E esse questionamento do Elon Musk me lembrou de uma situação que eu passei com um menino que eu tinha conhecido no Tinder, né? Ai, gente, eu fui inventar de dar a chance pra um liberal. Me arrependi, né? Foram 2 vezes na minha vida que eu dei chance pra liberal e nunca deu muito bom, não, né? Nunca, né? 2 vezes nunca, parece até que foram muitas. Mas nessas 2 vezes não deu bom, não. E uma dessas vezes foi com um menino que foi no nosso primeiro encontro, né? E único também, que a gente teve depois do match no Tinder. Que a gente tava ali sentados em um banco, assim, né? Que a gente se encontrou num shopping e tal, né? Andou, enfim. Depois a gente tava fora do shopping, sentados em um banco, conversando, né? A gente se beijou e tudo. Aí, né, ele foi e me questionou da cirurgia, porque eu ainda não tinha feito a cirurgia, né? Ele já sabia que eu ainda não tinha feito a cirurgia, porque a gente, no Tinder, a gente entrou nesse papo. Aí, né, ele foi e me perguntou por que que eu queria fazer a cirurgia. Eu fui e falei, ué, porque eu odeio ter um pinto, porque me causa disforia, me causa sofrimento, então eu vou fazer a cirurgia. Aí ele foi e perguntou como é que era feita a cirurgia, e eu fui e falei pra ele, né, expliquei como é que era feita e tal, né. Aí ele foi e falou, ué, mas se a cirurgia é feita com é, as partes do corpo que você já tem, com as partes do genital que você já tem, então pra que fazer a cirurgia? Não vai ter diferença, né? Aí eu olhei assim pra ele, eu fiquei muito puto. Eu falei, velho, claro que vai ter diferença, é óbvio que vai ter diferença. Tipo, é um pinto e uma vagina. Como é que não vai ter diferença entre fazer uma cirurgia pra transformar um pinto em uma vagina? Vai ter muita diferença, sim, vai causar muita diferença no meu bem-estar, tanto sexual quanto de autoestima, quanto de disforia e tudo mais. Então, tem muita diferença. E ele ficou falando, mas é porque não me parece que vai ter diferença, porque vai ser feito com o mesmo tecido, não sei o que, vai ser feito com a mesma coisa e tal. Aí eu fui e falei pra ele, tá bom, então se eu pegar o seu pinto e fazer uma cirurgia em você pra você passar a ter uma vagina, pra você não vai ter diferença nenhuma? Aí ele ficou sem ter como responder, porque, né, não tinha como. Mas eu fiquei muito puta com esse questionamento dele. E, gente, não precisa ser muito inteligente pra saber que tem diferença, né? Não precisa. Não precisa. É só você realmente se colocar um pouquinho ali no lugar que você vai entender que tem muita diferença. E esse questionamento do Elon Musk me pareceu muito questionamento desse menino, que eu nunca mais quis ficar com ele na minha vida, justamente porque, ia ser um inferno. Depois a gente discordava um monte de coisa também, né? Ele era liberal. Ele era liberal. Não dava certo. Não tinha como. E é isso que muitas pessoas cisgênero se recusam a fazer, que é justamente se colocar no lugar da gente, de nós, pessoas trans. É simplesmente fazer um pequeno exercício mental para se colocar no lugar ali que a pessoa ela vai entender. Ela vai entender as nossas demandas. É só ela pensar, pô, eu me sinto dessa forma enquanto ao meu gênero. E se eu tivesse um genital diferente do meu, será que eu ficaria confortável com isso? Se eu tivesse um corpo diferente do corpo que eu tenho, será que eu ficaria confortável com isso e tal? É só fazer esse exercício mental, gente. Só isso. Apenas isso. E agora vem aqui o ponto que conecta com aquela minha frasezinha do início. Porque Elon Musk, né, tem vários filhos, né? Como bilionários gostam de fazer para poder manter dinheiro ali na família, manter dinheiro com os genes, eles têm vários filhos. O Elon Musk tem um monte de filho, né? Muitas pessoas pensam que ele só tem dois filhos, né? Um menino e uma menina lá, que foi com a Grimes, né? Que é cantora, enfim, mas não. Ele já tinha casamento anterior ao da Grimes, ele já tinha filhos com uma outra esposa aí dele, que ele tinha tido algum tempo atrás, né? Antes da Grimes. E uma dessas filhas é Vivian, né? Vivian Jeane, que é uma menina trans. Ela fez 18 anos agora, né? Entrou na maioridade agora, quer dizer, lá nos Estados Unidos ela não é totalmente maior de idade, porque ela não pode beber ainda em um bar. Mas ela fez 18 anos, né? E agora ela resolveu, né? Já que ela fez 18 anos,
ela resolveu entrar com um processo de mudança de gênero nos documentos, né? Ela já se identifica enquanto mulher trans já há algum tempo, e ela quis fazer essa mudança, né, de gênero nos documentos, então entrou com esse pedido e incluiu ali também o pedido de retirar o nome Musk do nome dela, né, do nome completo dela, porque o pai é ausente, o pai, né, é um babaca também, e o pai, né, ainda tem umas ideias assim meio transfóbicas, né? Talvez até explique porque também ele é ausente. Se bem que acho que ele já era ausente mesmo antes dela se identificar enquanto uma menina trans. Mas enfim, ela não quer, né? Ela não quer ter essa associação com esse cara escroto aí que é o Elon Musk. E aí então ela quer tirar o sobrenome dele. E aí isso virou uma notícia muito grande, ainda mais que isso veio poucos dias depois, né? Acho que foi tipo umas 2 semanas depois desse tweet anterior dele, né, em que ele falou sobre, em que ele questionou, né, por que que a gente fazia cirurgias de redesignação sexual, sendo que a gente falava que não tinha tanta diferença assim de gênero, enfim, umas coisas assim de quem não quer entender, né? Porque se ele quisesse entender, ele entenderia porque a gente não fala isso. A gente não fala que existe diferença, que não existe diferenças, né? De gênero. A gente não fala que não existem diferenças. A gente não, sei lá, pode até ter uma pessoa ou outra trans que fala isso, mas no todo a gente não fala isso, tá? Porque a gente transiciona de gênero. Então foi, né, interessante ver essa movimentação dela pouco tempo depois que estourou esse negócio aí do Elon Musk com questões de, enfim, transgeneridade. Mas ele já tinha falado umas coisas antes. E é tão curioso o quanto que ele é um pai ausente, né? Que muita gente nem sabia que ele tinha filhos mais velhas, né? Tipo, mesmo um monte de gente aí que é fã dele, né? Porque tem um monte de fã de bilionário aí. Não sabiam que ele tinha outras filhas, né? Não sabiam, né? Que ele tinha uma filha trans e tudo. E parece que ao todo são 5 filhos que ele tem, nem sei também. Mas enfim, né? Eu achei interessante essa movimentação dela. No lugar dela, eu provavelmente faria a mesma coisa. Provavelmente eu faria a mesma coisa, porque, nossa, velho, pra que que você, né, se você tem a opção de mudar o seu sobrenome pra tirar o nome de alguém que é ausente, que não te respeita, então é melhor tirar, né? É melhor tirar, né? Então, provavelmente no lugar dela eu teria feito a mesma coisa. Só que aqui no Brasil, né, pra tirar sobrenome é muito difícil, né? É muito difícil. A gente consegue mudar o nome, assim, com mais facilidade, mas sobrenome já é bem mais difícil. E a Laverne tá dormindo, ela tá roncando ali. Gatas. Fizeram todo um alvoroço, mas não quiseram aparecer aqui pra vocês verem a cara delas pra me dar mais view. Não. Só fizeram um alvoroço aí off camera. Só fizeram barulho off camera. Incrível. Mas enfim. Esse foi um vídeo mais curtinho aqui na transmissão, né? Não foi um vídeo tão longo quanto os últimos têm sido aqui. Mas eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar sobre essa questão do Elon Musk, das pessoas cisgênero com afirmação de gênero, com cirurgias de afirmação de gênero, e sobre a filha dele. Se você quiser comentar mais a respeito disso, fica à vontade para comentar aí embaixo. Se você quiser comentar sobre coisas aleatórias também, comenta aí embaixo, né? Porque melhora o engajamento da gata aqui também. Então, eu agradeço. Não se esqueça também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube. E também não se esqueça que a gente tem um outro canal aqui no Transmissão, que é o Transmissão de Arte, aonde eu desenho. A gente tem um canal na Twitch, onde eu faço lives desenhando, né, na mão mesmo. E a gente tem o outro canal, que é onde as lives são postadas depois. Se tudo der certo, hoje, nessa quinta-feira, vai ter live lá no nosso canal na Twitch, então já vai pra lá porque é bem possível que vá ter, né? Bem possível. A não ser que aconteça algum imprevisto. Mas vai ter, vai ter. Não se esquece também de se tornar membro daqui do Transmissão, caso você tenha essa possibilidade, porque assim ajuda muito o nosso canal a continuar se mantendo aqui. E é isso, né? Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, esse vídeo foi tão caótico que eu até me embolei aqui. Ai, difícil as gatas, difícil.